Antes de tudo, se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, aproveita e se inscreve no canal agora mesmo. Isso me ajuda a continuar trazendo reflexões que podem transformar a forma como você enxerga a sua própria vida. Agora me escuta com atenção. Existe um momento do seu dia que você provavelmente não dá a mínima importância, mas que está definindo, sem que você perceba, como será o seu dia seguinte. E não só isso. Esse momento está programando a forma como você pensa, sente, reage e vive. Estou falando dos últimos minutos antes de você dormir. Parece simples demais para ser verdade, mas é nesse instante silencioso entre o fim do dia e o início do sono que sua mente se encontra em um estado altamente receptivo. Nesse momento, ela está mais aberta do que em qualquer outro ponto do seu dia. E não é opinião, é ciência. O cérebro, ao se preparar para dormir, entra naturalmente em um estado de transição chamado estado alfa. Isso significa que as ondas cerebrais desaceleram, suas defesas mentais abaixam, e tudo o que você pensa ou sente nessa janela final do dia passa direto para o seu subconsciente. Você já percebeu como acorda mais tenso quando vai dormir preocupado? Ou como tudo parece fluir melhor quando você adormece em paz, com boas sensações? Não é coincidência. O que você alimenta mentalmente nesse pequeno intervalo de tempo não apenas influencia seu descanso, mas também molda seu campo emocional e comportamental para o dia seguinte. Seu cérebro grava tudo, e mais do que gravar, ele começa a trabalhar com essas informações durante o sono, como se estivesse preparando o terreno para que essas ideias ganhem forma no mundo real. Essa é a razão pela qual algumas pessoas vivem em ciclos de negatividade, repetindo padrões, atraindo os mesmos problemas e situações, enquanto outras parecem caminhar com fluidez, manifestar oportunidades e encontrar saídas criativas com facilidade. A diferença entre elas não está no esforço que fazem durante o dia, mas no que fazem antes de dormir. O que você pensa antes de dormir se transforma em uma semente plantada no terreno fértil do seu subconsciente. E é durante a noite que essa semente é regada. Sua mente continua ativa enquanto você dorme. Ela processa tudo, absorve, estrutura, projeta. É por isso que grandes ideias surgem de madrugada, por isso que soluções aparecem ao acordar. Existe um poder silencioso operando dentro de você nesse período. E quando você entende isso, começa a usar esse tempo de maneira intencional, começa a escolher o que plantar. E é aqui que o jogo muda. Porque se você começa a alimentar sua mente com pensamentos claros, positivos, imagens do que deseja viver, afirmações específicas, seu subconsciente começa a aceitar essa nova verdade. Ele para de reproduzir velhos padrões e passa a construir uma nova base interna. Só que isso só funciona se você entender o que está de fato acontecendo nesse processo. Se você souber o que está por trás disso. E é exatamente isso que vamos entender a partir de agora. Esse momento em que a mente começa a desacelerar e entra no estado alfa não é apenas uma transição fisiológica do corpo para o sono. É, na verdade, um portal direto para o seu subconsciente. Nesse estado, a mente consciente, aquela parte lógica, analítica e crítica, começa a se desligar, abrindo espaço para que as informações entrem sem resistência. E isso transforma completamente o jogo. Imagine o subconsciente como o solo mais fértil que existe. Tudo o que for plantado nele com intenção e emoção tende a crescer e se manifestar no mundo real. Mas a maioria das pessoas, sem perceber, alimenta esse solo com sementes de dúvida, medo, escassez e frustração. Elas deitam na cama e, enquanto os olhos se fecham, começam a repassar tudo o que deu errado durante o dia, tudo o que as preocupa, tudo o que falta. Pensam no problema financeiro, nas falhas pessoais, no que poderia ter sido diferente. E esse é o conteúdo que o subconsciente recebe. O subconsciente não distingue o que é verdade do que é imaginação. Ele não questiona. Ele apenas absorve o que é repetido com emoção, especialmente nesse estado alfa. E com base nesse material, ele estrutura o modo como você vai perceber o mundo no dia seguinte. As decisões que você tomará, a forma como você vai se sentir,
as oportunidades que vai enxergar ou não, tudo isso começa a ser desenhado nesse período silencioso antes do sono. Agora pense, se sua mente está programando sua realidade enquanto você dorme, faz sentido que você a alimente com qualquer pensamento? Ou faz mais sentido usar esse momento de forma consciente, colocando ali imagens, palavras e sentimentos que estejam alinhados com a vida que você quer viver? Essa é a diferença entre usar o poder do subconsciente ao seu favor ou contra você. Pessoas que entendem isso não dormem no piloto automático. Elas transformam o instante de adormecer em um ritual sagrado. Não é sobre repetir frases vazias mecanicamente. É sobre sentir, visualizar, assumir o papel principal da própria história. Elas se deitam com clareza de intenção. Elas instruem a mente sobre o que desejam manifestar. Elas encerram o dia com gratidão e confiança. E é por isso que tantas vezes acordam inspiradas, com ideias novas, com energia renovada, com decisões certeiras. Porque durante a noite, a mente subconsciente trabalhou exatamente com o material que foi entregue a ela. Esse é o poder do portal alfa, um estado em que a mente está moldando o que vem pela frente, com base no que você entrega a ela no presente. E o melhor, esse estado acontece naturalmente todas as noites. Você não precisa de nada externo, só precisa de consciência. E a partir dessa consciência, começa a mudança. A chave para transformar esse momento em uma ferramenta real de mudança está em o que você entrega ao seu subconsciente enquanto ele está nesse estado altamente receptivo. E aqui entra o ponto central. O conteúdo mental que você projeta antes de dormir precisa ser claro, direto, emocionalmente carregado e alinhado com aquilo que você deseja viver. Não adianta simplesmente repetir uma frase sem sentir o que está dizendo. Seu subconsciente responde à emoção, não apenas às palavras. É por isso que muitas pessoas dizem afirmações como "eu sou próspero", "eu sou saudável", mas não vem mudança. Elas repetem por hábito, mas internamente continuam duvidando, sentindo medo, resistência, conflito. Quando você diz algo com emoção genuína, seu subconsciente entende como verdade. E uma vez que ele aceita como verdade, começa a trabalhar para transformar isso em realidade. Então, a primeira regra prática para usar esse momento com poder, você precisa sentir o que está dizendo como se já fosse real. Visualize. Imagine-se vivendo exatamente a vida que você deseja. Veja os detalhes, sinta o ambiente, ouça os sons ao seu redor, sinta o corpo reagindo àquela nova realidade. Quanto mais envolvimento sensorial você cria, mais profundamente essa imagem é gravada no subconsciente. Se você deseja abundância financeira, não diga apenas "eu quero dinheiro". Isso reforça a ideia de que ele ainda está ausente. Em vez disso, feche os olhos, respire fundo e diga: "Eu sou próspero. O dinheiro flui para mim com facilidade. Eu sinto a segurança de saber que tudo está cuidado. Agora veja-se usando esse dinheiro com sabedoria, compartilhando, investindo, ajudando, vivendo com tranquilidade". Se o seu desejo é um relacionamento amoroso, não diga "eu quero alguém que me ame". Isso coloca você na energia da carência. Diga: "Eu sou amado. Eu sou digno de um amor recíproco, profundo e verdadeiro". Visualize esse relacionamento. Veja como vocês se olham, como se tratam, como compartilham momentos. Esse exercício é simples, mas extremamente poderoso, porque o subconsciente é literal. Ele aceita a imagem que você repete e sente com consistência. É como um motor silencioso que começa a se mover na direção daquilo que você grava nele. E aqui está um ponto importante. Você não precisa usar dezenas de frases. Use poucas, mas profundas. Escolha 2 ou 3 afirmações que realmente representem o que você deseja viver e repita-as todas as noites, com intenção, antes de dormir. Crie um pequeno ritual. Pode ser algo simples, como apagar as luzes, deitar-se confortavelmente, respirar fundo por alguns minutos e, em seguida, falar suas afirmações em voz baixa ou mentalmente. O importante é que você esteja presente, sentindo, acreditando. Essa prática, repetida noite após noite,
Começa a reprogramar sua mente em um nível tão profundo que, em pouco tempo, você começa a notar mudanças sutis no seu comportamento, nas oportunidades que surgem, nas ideias que chegam, nas decisões que você passa a tomar quase sem perceber. É como se uma nova versão sua começasse a se desenvolver em silêncio nos bastidores da consciência enquanto você dorme. E quando você acorda, não acorda mais da mesma forma. Acorda mais leve, mais claro, mais alinhado. A mudança não acontece da noite para o dia, mas ela acontece todos os dias à noite, enquanto você dorme. Esse é o verdadeiro poder da reprogramação subconsciente. E quando você entende isso, o momento de ir dormir deixa de ser apenas um fim de dia e passa a ser o início de uma nova criação. Mas tão importante quanto o que você diz e sente nesse momento é saber o que pode estar sabotando esse processo. Porque mesmo com a prática correta, existem atitudes comuns que muitas pessoas cometem e que bloqueiam totalmente os efeitos dessa técnica. E é sobre isso que vamos falar agora. Você pode estar praticando afirmações, visualizando com emoção, criando um ritual antes de dormir, mas ainda assim não ver resultados consistentes. Isso acontece porque existem comportamentos e padrões que, mesmo de forma inconsciente, sabotam todo o processo de reprogramação do subconsciente. E o mais perigoso deles é a forma como você se prepara para esse momento. Ou melhor, como você o negligencia. A maioria das pessoas espera estar exausta para então ir dormir. Elas deitam na cama com a mente saturada, o corpo pesado, os olhos quase se fechando. E quando tentam repetir alguma afirmação ou visualizar um desejo, já estão tão desligadas que mal conseguem completar uma frase com presença. O resultado? Nenhuma programação efetiva acontece. O subconsciente não recebe o material necessário para trabalhar. A noite passa, o cérebro processa o que foi mais presente durante o dia, geralmente preocupações, estímulos aleatórios, ruídos emocionais, e você acorda do mesmo jeito. Esse é o primeiro erro crítico. Tentar praticar a reprogramação subconsciente quando já se está exausto. O ideal é que você separe alguns minutos antes de entrar no estágio de sonolência profunda. É nesse momento de transição, em que o corpo relaxa, mas a mente ainda está consciente, que o cérebro entra na frequência alfa e se abre para receber novas impressões. Não é no fim do dia automático, entre bocejos e cansaço extremo, que isso acontece com qualidade. Reserve esse momento. Trate-o com importância. Diminua as luzes do ambiente. Afaste-se das telas. Reduza os estímulos externos e prepare-se com intenção. Você não está apenas indo dormir, está plantando a sua próxima realidade. O segundo erro sabotador é a contradição. Muitas pessoas afirmam algo positivo antes de dormir, mas passam o dia inteiro repetindo o oposto. Dizem à noite, eu sou próspero, mas durante o dia reclamam da falta de dinheiro, sentem culpa ao gastar, verbalizam que a situação está difícil. Dizem, eu sou confiante, mas no cotidiano se anulam, duvidam de si mesmas, evitam riscos. O subconsciente não é ativado apenas pelo que você diz no escuro do seu quarto. Ele é reprogramado pelo que você sente de forma repetida, e isso inclui o que acontece ao longo do dia. A prática noturna é poderosa porque atinge o subconsciente num estado sensível, mas ela precisa estar acompanhada de congruência. Isso não significa ser perfeito ou não sentir medo. Significa observar suas palavras, pensamentos e atitudes durante o dia e alinhar tudo isso com a nova identidade que você está querendo assumir. O terceiro erro, talvez o mais comum e destrutivo, é a pressa. Esperar resultados imediatos, repetir por 3 noites e na quarta se perguntar por que a vida ainda não mudou. Esse tipo de cobrança, essa ansiedade disfarçada de expectativa positiva, só revela uma coisa: você ainda não acredita de verdade, e o subconsciente percebe isso. Ele capta não apenas a frase que você repete, mas a vibração por trás dela. Quando você diz, eu sou próspero, esperando que algo externo te comprove isso, você ainda está vibrando na falta. Mas quando você afirma com convicção, com tranquilidade, com a certeza interna de que isso já é verdade mesmo antes de qualquer prova, o campo começa a mudar. Essa transformação acontece em camadas.
Às vezes, você começa a dormir melhor, acorda mais calmo, percebe que suas decisões estão mais assertivas. Depois, surgem pequenas oportunidades, pessoas certas, situações inesperadas. E aos poucos, uma nova realidade vai se formando ao seu redor. Mas isso exige entrega, continuidade e fé. A prática antes de dormir é um instrumento poderoso, mas só funciona para quem entende que a vida externa responde sempre à mudança interna. E quando você compreende isso, não tem mais por que duvidar do processo. Você não está apenas dormindo, está redesenhando sua mente, está moldando sua vibração, está instruindo o seu subconsciente a criar novas conexões, novas ideias, novos caminhos. E tudo começa nesse instante de silêncio antes do sono, onde você escolhe, consciente ou não, o que o seu amanhã vai carregar. Agora que você entende a importância do momento antes de dormir, reconhece o estado mental em que seu subconsciente está mais aberto, sabe como utilizar afirmações com clareza emocional e conhece os erros que podem comprometer esse processo, é hora de dar um passo além. É hora de aplicar tudo isso de forma prática, simples e consistente. O que você faz durante os últimos minutos do seu dia pode se transformar em um ritual sagrado. E não estamos falando de algo complicado ou místico, mas de um processo que organiza sua mente, limpa os resíduos emocionais do dia, direciona sua energia e coloca sua atenção no que realmente importa, a vida que você quer criar. O primeiro passo é criar um espaço. Não importa o tamanho do seu quarto, nem se você tem velas, incensos ou música ambiente. O que importa é a sua presença. Dedique a si mesmo todos os dias um momento de silêncio. Desligue os estímulos, abaixe a luz, coloque o celular no modo avião e se desconecte do mundo externo. Esse momento é seu. Sente-se ou deite-se com conforto. Feche os olhos. Respire profundamente algumas vezes. Com cada expiração, libere a tensão do corpo. Solte os ombros, a mandíbula, a testa. Relaxe. E agora, traga à mente aquilo que você deseja viver. Mas não como um desejo distante. Traga como se já fosse real. Veja-se vivendo exatamente aquilo que deseja. Não apenas veja, sinta. Entre dentro da cena. Imagine o que está ao seu redor. Ouça os sons, perceba as cores, sinta o cheiro do ambiente. Sinta seu corpo reagindo como se aquilo já estivesse acontecendo. Depois, repita suas afirmações. Poucas, objetivas, poderosas. Mas não diga por dizer. Fale com intenção. Fale sentindo. Fale com a certeza de que está plantando no solo mais fértil da sua existência. Se for mais fácil, comece com gratidão. A gratidão acessa uma vibração de abundância imediata. Diga: obrigado por este dia. Obrigado pelas oportunidades. Obrigado porque eu já sou aquilo que desejo me tornar. Depois, siga com as afirmações. Eu sou próspero. Eu sou saudável. Eu sou guiado. Eu sou merecedor. Tudo flui ao meu favor. E finalize com uma imagem mental de plenitude. Veja-se dormindo tranquilo, protegido, em paz, com o sentimento profundo de que tudo está se movendo na direção certa, mesmo que você ainda não veja com os olhos físicos. Esse pequeno ritual não exige tempo. 10 minutos são suficientes, mas ele exige intenção. E essa intenção, repetida com consistência, altera sua vibração. Você começará a acordar com mais clareza. Suas emoções estarão mais estáveis. Sua mente começará a operar com mais foco, mais confiança, mais sensibilidade. As respostas que você tanto buscava começam a surgir de forma natural. Esse processo silencioso de reprogramação noturna transforma com o tempo seu modo de pensar, de agir, de perceber o mundo. Ele corrige padrões automáticos que foram instalados durante anos. Ele resgata a sua conexão com o que é essencial e, talvez sem perceber, você começará a tomar decisões diferentes. Começará a atrair pessoas, ideias e situações que estão em sintonia com essa nova vibração. Não por mágica, mas porque você mudou internamente. E o mundo externo sempre segue a frequência de quem você é. Use suas noites com sabedoria. Durma com propósito. Instrua sua mente. Ela vai te obedecer.
o universo vai responder, e a realidade vai começar a se curvar diante daquilo que você escolheu sentir como verdade. A mente subconsciente não muda do dia para a noite. Ela não responde à intensidade esporádica, mas à repetição consciente. O que você repete com regularidade, acompanhado de emoção e intenção, torna-se um programa aceito, absorvido e refletido na sua experiência de vida. E aqui está o segredo. O que transforma não é apenas o que você faz de forma extraordinária uma vez ou outra, mas o que você faz todos os dias, mesmo que por alguns minutos. É justamente nessa constância silenciosa, muitas vezes sem evidência imediata, que a mudança acontece. Uma crença limitante não foi instalada em você em um único evento. Ela foi construída, reforçada, repetida, e será substituída da mesma maneira, pela criação de um novo padrão, repetido com confiança até que se torne automático. A cada noite que você se deita e planta uma nova ideia na mente, mesmo que ainda esteja vivendo a velha realidade, você está cavando a fundação da sua nova identidade. E mesmo que nos primeiros dias você não sinta uma diferença evidente, algo já está se movimentando. O velho está começando a perder força, e o novo está ganhando raízes. Você precisa confiar no processo mais do que no resultado imediato. Precisa manter o foco na semente que está plantando, mesmo que o solo ainda pareça o mesmo. Porque assim como na natureza, existe um tempo de germinação. Existe um tempo de preparo invisível. E esse tempo é sagrado. É exatamente aí que muitos desistem. Elas começam a praticar, criam o hábito por alguns dias, mas diante da ausência de provas rápidas, voltam ao velho padrão. E é nesse retorno que reforçam novamente aquilo que queriam abandonar. A mensagem que enviam ao subconsciente é clara: isso não funciona. Eu não acredito. A mente é como um espelho. Ela te mostra aquilo que você insiste em mostrar a ela. Se você se vê como alguém limitado, ela confirma essa identidade todos os dias. Mas se você passa a se ver como alguém capaz, próspero, equilibrado, confiante, mesmo que no começo isso pareça um papel ensaiado, ela começa a aceitar essa versão e, com o tempo, a refletir isso de volta. Essa é a jornada da reprogramação. Um caminho de repetição consciente, de autorresponsabilidade, de substituição do velho pelo novo, um pensamento de cada vez. E é por isso que a prática noturna é tão poderosa, porque ela acontece todos os dias, porque ela não depende de quanto tempo você tem, nem de onde você está. Ela só depende da sua intenção, depende da sua escolha. Escolher o que sentir antes de dormir, escolher o que alimentar na mente, escolher não se render às dúvidas, escolher continuar, mesmo que os resultados ainda não tenham aparecido. A transformação verdadeira não começa quando você vê mudança lá fora. Ela começa quando você decide sustentar uma nova frequência aqui dentro, dia após dia, noite após noite, até que ela se torne sua nova forma de ser. Porque não existe nada mais poderoso do que uma mente alinhada com a sua própria verdade. E quando isso acontece, o mundo começa a se moldar ao seu novo estado. Você deixa de reagir à realidade e passa a criá-la. E é justamente quando você compreende e aceita esse processo interno que nasce o que tantos chamam de confiança. Mas não é uma confiança cega, é uma confiança cultivada. É a certeza que vem da prática, da disciplina silenciosa e do alinhamento entre o que você pensa, sente e escolhe ser. É essa confiança que começa a guiar suas escolhas, a transformar sua postura, a redefinir o seu campo vibracional. E quando você sustenta essa nova energia, a realidade responde, porque a vida externa é sempre um reflexo daquilo que você está sustentando internamente. Agora, tudo o que você precisa fazer é continuar. Mesmo nos dias em que a mente parecer dispersa, mesmo quando o dia tiver sido difícil, mesmo quando tudo lá fora parecer dizer o contrário, continue. Porque toda vez que você escolhe se alinhar com a vida que quer viver, mesmo em silêncio, mesmo cansado, você está dizendo à sua mente: isso é importante, isso é verdade, isso é quem eu estou me tornando. E a mente,
obediente como é, vai acreditar, vai aceitar e vai fazer tudo o que estiver ao seu alcance para confirmar essa nova identidade. É assim que você reescreve sua história, não com um salto, mas com passos diários, pequenos e constantes, sustentados por intenção, presença e confiança. E quando menos esperar, você vai olhar para trás e perceber que a mudança aconteceu. Primeiro dentro, depois fora. Exatamente como sempre acontece. O ChatGPT disse: ao longo dessa jornada, uma compreensão se torna inevitável. Você não precisa esperar para começar a viver a mudança que deseja. Você não precisa aguardar que o mundo lá fora se transforme, que a oportunidade perfeita apareça, que os obstáculos desapareçam. Tudo o que você busca começa agora, dentro de você, a partir da decisão de assumir o controle sobre a forma como você pensa, sente e direciona sua energia. A prática que você aprendeu aqui não é apenas uma sugestão. Ela é uma escolha de presença, um ato diário de compromisso com a realidade que você deseja manifestar. Ao criar esse pequeno ritual noturno, você está fazendo algo que poucas pessoas fazem. Está assumindo o papel de autor da sua própria história. E isso é raro, porque a maioria das pessoas vive reagindo. Elas acordam todos os dias carregando os mesmos pensamentos de ontem, revivendo os mesmos medos, as mesmas preocupações, os mesmos padrões. Não percebem que estão, dia após dia, criando as mesmas circunstâncias com a mesma energia. Mas você não está mais nesse ciclo. Você decidiu romper com isso. Você está usando sua consciência para plantar novas ideias, novas crenças, novas imagens internas. E ao fazer isso, está dando ao seu subconsciente novas instruções. Está dizendo: isso é o que eu escolho viver. Isso é o que eu permito entrar na minha realidade. E a grande verdade é que não existe força mais poderosa do que a mente humana quando ela está alinhada com intenção e repetição. Quando você se compromete com essa prática, dia após dia, noite após noite, você começa a perceber as mudanças. Pequenas, quase imperceptíveis no início. Uma sensação diferente ao acordar. Um pensamento mais leve diante de algo que antes te afetava. Um impulso para agir com mais coragem. Depois vem a clareza, as ideias certas, as decisões que fluem, os encontros inesperados. O universo começa a responder à sua nova vibração, porque você finalmente deixou de tentar forçar a mudança externa e passou a construir a mudança interna. E essa é a parte mais bonita de tudo. Perceber que você nunca precisou de nada fora de você. Tudo sempre esteve aí, dentro, esperando o momento de ser ativado. Sua paz, sua força, sua criatividade, sua confiança, sua capacidade de prosperar, nada disso depende de circunstâncias. Tudo depende da forma como você se enxerga e da energia que você sustenta diante da vida. Então agora, tudo se resume a um ponto: continuidade. Esse é o verdadeiro segredo. Não é a complexidade da técnica, não é a quantidade de frases que você repete, é a constância. A fidelidade à sua escolha, a repetição firme, mesmo nos dias em que parecer que nada está acontecendo. A reprogramação do subconsciente acontece no silêncio, na repetição, na sutileza. É como regar uma semente. Você não vê nada nos primeiros dias, mas continua cuidando. Até que um dia, algo rompe a terra, e aquilo que antes parecia invisível começa a tomar forma. Sua nova vida vai brotar da mesma forma, no ritmo da natureza, no ritmo da sua intenção. E tudo começa com essa escolha simples: usar os últimos minutos do seu dia como um espaço de criação e não de distração, como um reencontro com quem você realmente é, e não uma fuga do que você está vivendo. Você está reprogramando sua mente, está reconstruindo suas crenças, está realinhando sua frequência. E quando você faz isso todos os dias, tudo em sua volta começa a responder de forma diferente, porque a vida nada mais é do que o reflexo da sua vibração mais dominante. E se, até aqui, tudo isso ressoou com você, então há algo dentro de você que já reconhece essa verdade. Algo que já sabe que é possível viver diferente,
sentir diferente, criar uma realidade mais leve, mais plena, mais alinhada com a sua essência. A única pergunta agora é: você vai continuar? Vai repetir essa prática amanhã e depois e depois? Vai sustentar sua nova identidade mesmo quando ninguém estiver vendo? Vai confiar no processo mesmo quando ainda não houver prova? Porque se você fizer isso, se continuar caminhando mesmo sem garantias, uma coisa é certa: em algum momento, o invisível vai se tornar visível. E o que hoje você sente como uma possibilidade vai se tornar a sua nova realidade. A escolha está feita. A jornada está em andamento. Agora é só continuar. A vida está ouvindo. Seu subconsciente está atento. E tudo ao seu redor está esperando que você sustente essa nova versão até que ela se torne tudo o que você é. Se essa mensagem fez sentido para você, curta e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.